uma abordagem que mostra como que a alimentação, saúde, meio ambiente, políticas públicas, tudo bem, Fabiane? Boa noite, Rosimar, tudo bom? Prazer. Ótimo, muito obrigada. Fabiana ela é pesquisadora, está fazendo doutorado na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E agradeço você estar aqui com a gente, né, no seu tempo aí para explicar isso. Esse tema, isso está no mundo inteiro, né? Uma preocupação mundial, Fabiana. Sim, Rosimar. Esse termo, né, sindemia global, ele surgiu a partir de um relatório que foi publicado pela revista The Lancet em 2019. Então, esse termo, sindemia global, ele fala sobre a junção de 3 pandemias que acontecem simultaneamente. Então, nós temos a pandemia da obesidade, a pandemia da desnutrição e das mudanças climáticas ocorrendo simultaneamente. Então, isso ficou conhecido como sindemia global, que é a junção de 3 pandemias que ocorrem. Quando a gente pensa em pandemia, a gente sempre lembra da Covid-19, né? Então, assim, a gente pensa que tem que ser algo, assim, de exterminar a população em pouco tempo. Mas nós convivemos com essas 3 pandemias que elas ocorrem de forma silenciosa, mas elas estão ocorrendo, inclusive neste momento. Então, nós temos centenas de milhões de pessoas sofrendo com obesidade, com desnutrição e a questão climática aí que a gente consegue sentir na pele o que está acontecendo, né? E isso independe de classe social, de classe econômica. Como você falou, é o mundo inteiro. Não tem a ver com países desenvolvidos em desenvolvimento geral. Então, a gente tem uma questão que agrava muito isso, que são os alimentos ultraprocessados. Essa a abordagem principal desse relatório, né, quando a gente pensa na sindemia, está muito atrelado à questão dos sistemas alimentares. E aí vem a questão dos alimentos ultraprocessados, que deixa isso muito mais evidente. Quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, vamos imaginar na nossa despensa em casa, né? A gente sempre brinca, né, e muita gente fala, né? Precisamos descascar mais e desembrulhar menos, né? Ou seja, quanto mais natural, melhor. Mas existem sistemas de processamento, né? Tem os ultraprocessados, os processados. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona a diferença na nossa despensa? Então, essa pergunta é muito interessante porque ela vem de encontro com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Porque, assim, temos uma primeira edição de 2006 e que foi muito válida, muito importante, mas vem com aquela questão, né, daquela organização antiga, do olhar só sobre os nutrientes, só sobre carboidratos, proteínas. E para a população leiga é muito mais difícil interpretar pirâmides alimentares. E aí pesquisadores da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Saúde Pública, eles observando, né, assim, estudos feitos, né, por exemplo, pelo estudo POF, né, que é de orçamentos familiares. Eles observaram uma mudança no comportamento. As pessoas estavam comprando menos sódio e açúcar, mas continuavam com a questão da obesidade e de alterações nutricionais. E aí eles foram entender que essas pessoas estavam consumindo os alimentos ultraprocessados. E aí, com isso, foi realizado, né, o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2014. E ele trouxe uma nova categoria de análise. Então, até essa nova categoria se chama nova, porque ela trouxe uma nova percepção sobre como entender a alimentação. Então, vem a questão do alimento in natura, que é o alimento fresco, o alimento natural,
que esse sim é o recomendado pelo Guia Alimentar para a população brasileira. Depois nós temos os ingredientes culinários, que são os alimentos que nós usamos para preparar esses alimentos frescos. Depois vem os alimentos processados e, por último, os alimentos ultraprocessados, que aí nesse guia alimentar eles deixam bem destacado que o quanto menos a gente consumir esses alimentos, melhor para a nossa saúde e para a saúde do planeta também, a questão ambiental envolvida também. Então, in natura a gente sabe, é aquele que a gente comprou, então é uma fruta, a carne também é considerada in natura quando comprada sem ser congelada. Como é que vai chegando do in natura até o ultraprocessado? Isso, eles vão fazendo essa classificação, né? Quanto mais natural, no caso, é o alimento in natura. Os ingredientes culinários, que são os óleos vegetais, o açúcar, o sal, as gorduras vegetais, né? Uhum. E depois tem os alimentos processados, que, por exemplo, o pão, o queijo, que é recomendado na alimentação, mas com cuidado, né? Você não vai se alimentar, por exemplo, do pão. Quando a gente fala alimentação do pão, o pão fresco, o pão de padaria, não o pão de forma, o pão que é ultraprocessado, que tem milhares de ingredientes nele, né? Uhum. É verdade, porque uma coisa é você comprar, por exemplo, o arroz. Ele passa por um processo, né? O processado que a gente diz porque passou por um processo. Mas o arroz, por exemplo, acho que o processo dele é mais de limpeza e guardar, né? Por isso que ele não é ultraprocessado. Exatamente. O ultraprocessado, ele tem muitos aditivos, né? Ele tem corantes, ele tem emulsificantes, então ele é muito da indústria. Não é um alimento natural. É um alimento que é hiperpalatável, né? Ele tem sabores que acabam até alterando o nosso paladar. Então, assim, é totalmente industrializado. E como que a gente, como população, né? Pensando não só na nossa saúde, mas do mundo inteiro, o que a gente pode fazer, né, para tentar solucionar? Existe alguma saída ou já não? Já estamos no fundo do poço? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Quando a gente pensa em alimentação, a gente não pensa na questão dos sistemas alimentares. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir. Por exemplo, do campo à mesa. Quando a gente pensa em sistema alimentar, será que todo mundo pensa na questão de como aquele alimento foi plantado, quem colheu, o armazenamento, a questão do processamento, depois o transporte, até o consumidor final. Então, é um caminho longo até chegar na nossa mesa, né? Então, assim, é uma reflexão a ser feita. Eu pude participar de uma pesquisa de ambiente alimentar. Por exemplo, nós fizemos um alinhamento com as unidades básicas de saúde, as UBSs, na região metropolitana de São Paulo. E nós fizemos um estudo que queria identificar qual alimento aquele paciente da UBS estava comprando ao seu redor. Por exemplo, com uma distância de 40 metros da UBS até esse estabelecimento. E nós conseguimos detectar que, por exemplo, quando a gente pensa numa casa de carnes, num açougue, a gente pensa só na proteína, né? Eu vou nesse local para comprar a proteína. Só que chegando lá, a gente encontra a geladeira com sorvete, a geladeira com refrigerante. Então, assim, existe uma forçação, né, dos lobbies. Existem os lobbies das indústrias, das grandes multinacionais alimentícias, né, para que a população cada vez mais se alimente de forma inadequada. Excesso de sal, excesso de açúcar. E isso, de médio a longo prazo, leva à questão, né, que a gente acabou comentando, da sindemia global, que é obesidade, as deficiências nutricionais. Então, assim, está tudo interligado. E fora a questão de embalagem, né?
gente esquece de pensar na questão do descarte. Então, quanto mais ultraprocessado você compra, mais embalagem você produz e mais poluição você produz. Por isso a relação com as mudanças climáticas, porque é mundial. Também. E sabe o que eu estava pensando, né? Conheço muitas pessoas que têm crianças em idade escolar, principalmente da primeira infância, né, ali? E ainda que leva lancheira, a mãe ainda prepara, né, o lanchinho. Não, mas é tudo, olha, eu compro o suquinho para não tomar refrigerante. Então, compro o suquinho, aquele que é só você furar, né? E a bolachinha da Ana Maria, ou não sei o que lá, tá. Mas é isso, o duro é que a gente se pensar, né? Os pais, pai trabalha, mãe trabalha, 2 filhos, um vai para uma escola, outro na idade. E para você preparar, não, eu preciso preparar a comida. Você tem toda uma questão também de estrutura familiar que não está colaborando. Pai e mãe já comem na rua. Aí tem que comer nos restaurantes perto do trabalho porque não volta para casa, principalmente em cidades grandes. Exatamente. Essa questão é muito delicada. Como a gente diz, né? A alimentação é um ato político, porque envolve todas as questões relacionadas à nossa vida. É saúde, é comportamento, é a parte social. No Guia Alimentar para a População Brasileira, eles falam muito a questão da comensalidade, o ato de comer em família, comer na mesa, ou se você não tem essa família e esse local para se alimentar, quando for se alimentar fora, procurar locais que fazem alimentos frescos, não tanto ultraprocessados, né? A questão das escolas, o meu trabalho atual, eu estou vendo a sustentabilidade escolar, a sustentabilidade da alimentação escolar, né? E assim, a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa maravilhoso, a gente passaria aqui um dia inteiro falando sobre ele, e que ele tem um foco muito especial sobre a questão da agricultura familiar, de levar o alimento da agricultura familiar para as escolas, para as crianças do ensino básico, né? Então, assim, existe um esforço muito grande, esse programa é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, levar esse alimento in natura, né? Tanto que a gente está falando aqui do in natura, para as escolas, para essas crianças. Porque, assim, os estudos indicam cada vez mais que as crianças têm tido muita questão da obesidade e das desnutrições, né? Então, assim, as crianças também estão envolvidas na sindemia global, infelizmente. É um esforço. A gente reconhece que o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo muito complexo, onde as pessoas precisam trabalhar, onde os pais muitas vezes não têm esse tempo de preparar esse alimento para esse filho, né? Mas é preciso resgatar esse cuidado, resgatar o cuidado que as nossas mães tinham com a gente, né, da nossa geração. O Guia Alimentar fala muito sobre isso, ele fala sobre o resgate do alimento local, o resgate do alimento feito em casa. Com essa onda de fast food, de alimento de aplicativo, as pessoas têm até perdido a habilidade de cozinhar. Então, assim, a gente precisa repensar, né? Não é impossível. O guia fala muito sobre isso, ele fala para a gente voltar a cozinhar, a ir para a cozinha, a mexer numa panela de pressão. Eu conheço milhares de pessoas que têm medo de mexer com panela de pressão. Eu conheço uma que está assistindo essa entrevista, inclusive, que nem tem panela de pressão. Sim, o guia, ele recomenda isso, que a gente resgate esses costumes que as nossas mães, as nossas avós tinham, né? Tem gente que não tem feijão porque não sabe mexer com a panela de pressão. Isso foi um dado que a gente viu durante uma aula, durante uma aula que eu tive na pós. Algumas pessoas falaram isso. Olha, eu não faço porque eu não sei mexer. Então, são habilidades que a gente tem que resgatar, né? E assim, se você pudesse destacar, e a gente já
partindo para o final da nossa entrevista, mas já te convidando para a gente voltar para falar da alimentação nas escolas, né? Vamos marcar um dia para a gente falar especificamente sobre isso. Mas hoje, né, nós adultos que temos o poder de decisão sobre as nossas vidas, né? Se você pudesse destacar uma única mudança que está começando a fazer hoje, fala assim, eu vou terminar essa live e vou abrir o meu armário para ver o que tem lá dentro. Olha, ótima pergunta. Eu estava vendo até o guia hoje, repassando algumas páginas, né? Por exemplo, ele fala assim, alimento in natura. Ele deu um exemplo, abacaxi, a fruta abacaxi. In natura. Alimento processado, abacaxi em calda. É a mesma fruta, porém em calda. Aquelas que vendem em lata. É a processada. Eu tenho na geladeira ameixa em calda. Que vergonha, fala. Ultraprocessado, o suquinho em pó de abacaxi. Nós temos aí 3 tipos de abacaxi. Qual que é o mais saudável? O in natura, o processado ou ultraprocessado? Claro, né? Natura. Então, assim, tem gente que não compra o abacaxi porque dá trabalho para ir na feira, para descascar. Às vezes não quer porque não tem tempo também. Então, assim, é repensar. Porque é totalmente atrelado com a nossa saúde. De médio a longo prazo, um suco artificial com diversos corantes e excesso de açúcar pode te levar a um problema sério de saúde, uma doença crônica, como uma diabetes tipo 2. Então, é repensar. E realmente a relação entre alimento ultraprocessado e doenças, né, eles estão diretamente ligados. Existem muitas pesquisas, né, ligadas a isso. Sim, está totalmente relacionado. Então, eu queria agradecer, Fabi, e hoje, né, a gente fica por aqui com esse tema, mas vamos combinar, vamos ver da gente voltar para falar sobre essa questão das escolas, porque assim, o importante é a gente discutir o tema, né? Assim, colocar isso em pauta. Com certeza. Ótimo, nossa. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa, Mar. A gente pensa que existem os problemas, como eu te falei, na sindemia e tudo mais, a gente está passando por essa pandemia, essas 3 pandemias que juntas se tornaram uma sindemia, mas é possível, ainda existem políticas públicas que funcionam, o PENAI é uma delas. E eu tenho visto... O PENAI é de alimentação, de alimentação nas escolar. Isso. Esse ano mesmo teve só passando essa informação, porque ela é uma informação fresquinha. A legislação, ela teve aí um avanço muito grande, passou de 30%, né, de obrigatoriedade dos alimentos da agricultura familiar para 45% esse ano. Sim, e está acontecendo uma mudança muito positiva em relação à alimentação escolar, né? Porque se a criança na escola já acostuma o paladar dela, né, a esse tipo de comida, a tendência, eu imagino, é que seja um adolescente cujo paladar também já vai estar acostumado. Essa coisa assim, tirar ultraprocessado para o resto da vida, nunca mais. Eu acho que não tem volta pela própria indústria, né? Exatamente. O lobby das indústrias, das multinacionais é pesadíssimo, né? Então, assim, mas a gente precisa lutar, a gente precisa buscar as nossas escolhas pensando na nossa saúde também. Na saúde do planeta também, mas na nossa. Tá certo. Então, queria muito agradecer e perguntar uma coisa, uma última. Meu Deus do céu, eu queria perguntar tanta coisa. Se a gente quiser conhecer esse guia alimentar que você mostrou em papel, ele está disponível para download, para a gente, por meio da internet, a gente acessar esse documento? Sim, esse guia alimentar ele está disponível, né, na Biblioteca Virtual de Saúde.
Então, é só digitar Guia Alimentar para a População Brasileira, que vai ter o PDF completíssimo lá. É um guia muito bonito, cheio de fotografia, é muito fácil. Então, a facilidade desse guia, ele não é um guia feito só para profissionais da saúde, Hum, e para a população no geral, para pessoas leigas também, né? Então, não tem tabelas complexas, gráficos difíceis de compreender. Não, é um texto tranquilo e caso alguém tenha dificuldade, né, é só pedir, de repente, até para o seu agente de saúde, porque hum. esse guia é um fortalecimento para a atenção primária à saúde, para as pessoas que trabalham com atenção primária, né? Então, quem trabalha com atenção primária também repassar isso para os seus pacientes, né? Fica Maravilha. a dica. Maravilha. Então, olha, vamos voltar. Nós vamos falar mais sobre o guia e vamos pegar essa questão aí da alimentação escolar. Fabiana, muito, muito, muito obrigada. Agradeço quem entrou nessa entrevista ao vivo e ela vai ficar disponível tanto nas minhas redes quanto na da Fabiana. Então, para a gente assistir e pedir para compartilhar, né? Vamos passar esse conhecimento para frente.